Você está satisfeita com as suas mamas? Se você for como a maioria das minhas pacientes, possivelmente não. Eu fiz esse vídeo para responder as perguntas mais comuns daquelas pessoas, daquelas pacientes que querem operar as mamas, né? Ou aumentar, ou diminuir, ou levantar, com prótese, sem prótese. Então vamos lá, gente. Primeira pergunta: tem que colocar próteses de silicone? Bom, isso eu vou dar minha opinião, tá? A opinião de alguns médicos pode variar. Não necessariamente, não é obrigatório você fazer uma cirurgia colocando prótese de mama. Lógico que para aumento, o que a gente tem de melhor são as próteses de silicone. Então, se você quer aumentar suas mamas, o que temos de melhor são as próteses de silicone. Dá também para fazer com gordura, mas o resultado não fica o mesmo. Agora, se você já tem uma mama maior e quer levantar ou mesmo reduzir a mama, não há a obrigatoriedade da colocação de próteses de silicone. Na minha prática, normalmente a gente coloca. O resultado com a prótese tende a ficar um pouco melhor quando você coloca uma prótese de boa qualidade, mas não é obrigatório. Como que é o corte da cirurgia? Essa é uma pergunta muito comum também. Depende da cirurgia que você deseja fazer. Então, supondo que você vai fazer somente o aumento das mamas, vai ser aquele corte normalmente no sulco, né? Aquele cortinho pequeno no sulco da mama, uma cirurgia de pequeno porte. Vai ser colocada a prótese, deixar o peito mais juntinho, mas é uma cirurgia mais simples. Se você já tem a mama caída ou se você tem uma mama grande, vai ser necessário um corte maior. E aí nós vamos ter três opções. De você fazer o corte somente em volta da areola, então ficaria um círculo ali em volta da areola, que é uma mastopexia, mas uma mastopexia nós chamamos de periareolar, né? Em volta da areola. É uma cirurgia que a gente consegue fazer para quem não tem a mama muito caída. Se você tiver a mama muito caída, vai precisar possivelmente de um corte maior. E aí você tem as outras mastopexias. A vertical, que você vai ter esse corte em volta da areola e um risquinho descendo. Minhas pacientes apelidaram de o corte com aspecto de pirulito, né, para lembrar, para facilitar, mas o nome correto é vertical. E também a mastopexia em T invertido, que é aquela que além do corte na areola, além do corte descendo, tem um corte no sulco da mama. Muitas vezes esse corte no sulco da mama é grande, né? Eu particularmente não gosto da mastopexia em T invertido, tá? Isso é uma opinião pessoal minha, particularmente eu não gosto, procuro não fazer esse corte. Eu prefiro sempre que possível cortes menores. Inclusive é o que se tem visto cada vez mais nos congressos, de se fazer uma cirurgia menos traumática, né? Para que a cicatriz tenha um aspecto melhor. Vamos para a terceira dúvida: na frente ou atrás do músculo? Para quem vai colocar prótese, claro, né? Gente, depende. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que depende da prótese que você vai colocar. Existem próteses que podem ser colocadas tanto na frente quanto atrás do músculo. Porém, tem próteses que são de alta aderência que elas só podem ser colocadas na frente do músculo. Por que que muda isso? Uma prótese de pouca aderência, se você colocar na frente do músculo, ela pode não dar sustentação e ceder. Se você colocar atrás do músculo, o músculo vai segurar. Porém, a mama também cede, né? Então fica até um aspecto que chama dupla bolha. Você pode até pesquisar aí na internet dupla bolha silicone, que você vai ver como que fica. E aí você tem as próteses de alta aderência, que elas vão ter uma aderência ao músculo e uma aderência ao tecido da mama. Então elas tendem a dar uma sustentação maior. Só que essas próteses somente podem ser colocadas na frente do músculo. Quem fala isso são os fabricantes delas, tá bom? Vamos lá. Quarta dúvida: que tipo de anestesia que você vai tomar nessa cirurgia? Não sou anestesista, tá? Sou cirurgião plástico, mas lógico, como a gente opera bastante, a gente vê o que é mais feito. Aqui em Sinop, né, a maioria dos anestesistas opta principalmente pela anestesia peridural,
que ela tem uma vantagem na questão de não ter dor no pós-operatório ou de ter menos dor no pós-operatório. Mas existem outras anestesias que você pode estar utilizando, pode fazer uma local com sedação, pode fazer uma anestesia geral, isso aí vai de cada paciente, tá? E de cada anestesista. Por isso que hoje nós temos a consulta pré-anestésica, quando você vai no anestesista e ele vai lhe explicar a respeito da anestesia, que anestesia que fica melhor para ti, quais são os riscos e benefícios de cada uma. Quinta pergunta, doutor, preciso dormir no hospital? De novo, depende da cirurgia que você vai fazer. Se você fizer somente a colocação de prótese e no final do dia estiver tudo bem com você, você já comeu, já foi no banheiro, está tudo bem, até é possível ir para casa. Se você fez uma cirurgia maior, o ideal é que fique no hospital pelo menos a primeira noite, tá? Na minha rotina aqui, a grande maioria das pacientes dorme no hospital à noite até por uma questão de segurança. Mais uma, gente, vai ter dreno ou não? Também depende um pouquinho da cirurgia que você quer fazer. De rotina, a colocação de prótese de mama, aquela que é feita pelo sulco das mamas, eu não utilizo drenos, tá? Nas outras cirurgias, que são cirurgias maiores, são cirurgias mais longas, aí sim é utilizado um dreno que geralmente é tirado no dia seguinte, tá bom? Uma outra dúvida muito comum, doutor, vai doer? Normalmente dói muito pouco. Isso às vezes, gente, até eu falo sendo muito franco, às vezes não é uma coisa tão boa assim, não doer praticamente nada, porque a pessoa mexe o braço, coisa que não deveria fazer, sem sentir dor, né? Quem já operou comigo sabe disso, né? Então, normalmente o pós-operatório da cirurgia de mamas, na maioria dos pacientes, dor varia de pessoa para pessoa, não dói, tá? É bem tranquilo ou dói bem pouquinho. Uma outra pergunta muito comum em relação ao repouso, né? Tem que fazer repouso ou não tem que fazer repouso? Bom, vocês vão ver que tem gente falando que precisa, tem gente falando que não precisa. Eu sempre procuro me basear por umas orientações que no próprio site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica existe. E assim, gente, qualquer cirurgia, tá? Qualquer cirurgia, não é cirurgia plástica, qualquer cirurgia tem um processo de cicatrização. Então é necessário um repouso para que você tenha uma cicatriz melhor. Por mais que a gente possa usar algumas técnicas para evitar que a prótese desloque ou para ficar mais difícil que a prótese se desloque, existe um tempo necessário para o teu organismo cicatrizar. Então o repouso ele é importante pela cicatrização. Em média, isso varia de pessoa para pessoa, 15 a 30 dias ali sem dirigir, sem erguer o braço até a altura do ombro. Esforço físico a gente pede um prazo maior, tá? Então é necessário sim um repouso pelo processo de cicatrização. E esse repouso vai também variar de acordo com a cirurgia e de acordo com o teu próprio organismo, tá? E uma das perguntas mais comuns para a gente finalizar o vídeo: quanto custa a cirurgia? Gente, o Conselho Federal de Medicina proíbe qualquer médico de passar preço sem avaliar o paciente, né? Fica até estranho, né? Como que você passa um preço sem avaliar? Fica uma coisa muito mercantilista. E assim, o valor dessa cirurgia, só para vocês terem uma orientação, vai depender da cirurgia que você deseja fazer. Então, se é somente colocar uma prótese, é uma cirurgia mais simples. O valor tende a ser menor. Se é uma cirurgia maior, que você já precisa tirar pele ou reduzir a mama, você vai ter um trabalho maior, vai ter um gasto maior de material. Por isso, gente, que é muito importante ir na consulta médica para examinar. Às vezes é comum, por exemplo, você consulta com 2 médicos, tem a mama um pouco caída. Um propõe uma cirurgia mais simples, colocando uma prótese grande, né? Vamos preencher a tua pele com uma prótese grande. Eu já prefiro, às vezes, colocar uma prótese um pouco menor e tirar a pele para corrigir essa queda. Então, lógico que são situações que acabam diferindo de um profissional para outro. Por isso que é importante passar em consulta médica, conversar certinho e, tendo qualquer dúvida, esse é o melhor momento para esclarecer. E você, a tua dúvida mais comum estava aqui nesse vídeo? Se não tiver, manda pra gente, a gente tem nossos contatos por WhatsApp, por e-mail, via redes sociais,
que eu faço um vídeo ou te respondo depois num outro momento, tá bom? Muito obrigado!